Fique de pé um minuto agora para ler a palavra de Deus. Eu preciso que você leia comigo, reverente a palavra. Daqui a pouco você senta por meia hora, mas a palavra tem que ser lida com reverência. Salmo 115. Nós vamos ler a partir do verso que paramos pela manhã, não é? Onde nós paramos pela manhã, o verso número 12. Vamos pegar a partir do verso 12 e vamos até o 18, continuando o sermão. O sermão começou pela manhã, foi até o verso 11, e à noite agora vamos continuar a partir do verso 12. Salmo 115, 12 a 18. Quem achou, diga amém. Nova Almeida atualizada. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará a casa de Israel e abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais a vocês e a seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos do homem. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Amém? Os irmãos vão comigo, versículo 1, toda a igreja comigo, apenas o versículo 1. Vamos todos juntos? Não a nós, mas ao teu nome, por amor, amando a sua misericórdia, Senhor, amando a sua fidelidade, Senhor, não a nós, mas a sua glória, Senhor. Amém? Senhor, abençoa a sua igreja nessa noite de louvor e adoração, noite de comunhão, de ceia, de celebração do corpo de Cristo. Hoje, quando vamos nos voltar contra o pecado da idolatria, hoje pela manhã, ó Deus, esse pecado na igreja sofreu um grande golpe, porque muitos, ó Deus, deles se arrependeram, muitos desse pecado se libertaram e vão viver sem o peso dele nas suas vidas. Que nessa noite tenhamos, ó Deus, o mesmo sentimento de deixar para trás, ó Deus, este tipo de pecado e praticar ao Senhor verdadeira adoração. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Irmãos, você se torna o que você adora. Veja que o salmista diz isso no Salmo 115, versículo 8. Tornem-se como eles, aqueles que o fazem, e todos os que neles confiam. Se o salmista diz que nós nos tornamos iguais aos ídolos que nós projetamos, aos ídolos que nós idealizamos, o salmista está certo. A Bíblia é a palavra de Deus. Muitos de nós nos lembramos que o desafio da Escritura é: não farás para ti imagem de escultura. Mas, irmãos, veja que o mandamento pode caminhar em muitas direções, segundo o ensino bíblico. Nós também não devemos fazer imagem que nos esculpa. O que eu estou dizendo? Eu não devo olhar para uma pessoa pecaminosa, ou para um ídolo pecaminoso, e começar a imitá-lo. Eu não devo tomar aquela imagem e moldar a minha vida por ela. Gastamos um tempão no culto da manhã, ensinando esse tipo de postura e mostrando aos irmãos que isso é um dos mais perigosos tipos de idolatria. Idolatria, sabemos então que surge exatamente quando? Quando retiramos o foco de Deus e colocamos em outra coisa, estamos certamente em pecado de idolatria. Idolatria é, ou ídolo é, qualquer coisa que valorizamos tanto que acaba drenando nossa energia emocional, mental, nossos recursos, tempo. Tudo isso que nós dedicamos tempo fora do Senhor é idolatria. Quando alguma coisa fica no lugar de Deus ou acima do lugar de Deus da nossa vida, isso que ocupou o lugar, nós chamamos de idolatria. No sermão da manhã, lembramos aos irmãos que nós somos tentados a desviar a glória de Deus sempre, para outro lugar ou para outra pessoa. Estando o salmista, irmãos, aí no texto que você interpreta, sendo do tempo de Davi, falando sobre o tempo de cativeiro, sendo o salmista na sua interpretação, uma visão em que aqueles servos do Senhor estavam sendo cercados pela Síria em Jerusalém, e naquele cerco, vencendo Senaqueribe, e Ezequias resistindo àquele cerco. Se lá nasceu esse salmo, ainda assim nós entendemos que absolutamente aquele era o momento de vitória do povo contra o sistema de idolatria, ou a terceira via, como preguei de manhã. A possível via que esse salmo teria sido um salmo pós-exílio, que é a defesa que fazemos. Então, pós-exílio, onde o povo no cativeiro foi afrontado, e frontalmente afrontado pelas pessoas que perguntavam ao povo no cativeiro, quando eles diziam que tinham um Deus poderoso, um Deus de batalha, um Deus de guerra, e eles estavam presos e cativos em terra estranha. O povo apontava o dedo e dizia: ó nação, onde está
o vosso Deus. Esse tipo de afronta marcou aquelas pessoas e marcou aquela geração, mas eu vejo que o Salmo, irmãos, volta para o templo, volta para o culto, para que as pessoas pudessem contar onde Deus estava. Salmo 115, versículo 2. Por que diriam as nações onde está o Deus deles? Versículo 3. O nosso Deus está no céu e faz tudo como o quê? Como lhe agrada. Focado na vida sem idolatria, o salmista propõe um culto, lembrando a igreja, lembrando ao templo, lembrando o sacerdote aos irmãos, que o fracasso de uma vida na idolatria é real. Ele mostra isso do verso 2 ao versículo 8, quando a partir do verso 5 ele fala de uma vida de idólatra e de uma vida na idolatria. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, ouvidos não ouve, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, não apalpam, tem pés, não andam, som nenhum sai da sua garganta. A profecia: tornem-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que nele confiam. Diante de tamanha idolatria, o salmista faz um convite poderoso e precioso. Para mim, o convite mais poderoso que recebemos foi feito de manhã. Salmo 115, 10. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é seu amparo e seu escudo. O Senhor lembrou de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Como eu disse, irmãos, esse é um salmo de antifonia. Eu queria ensaiar com os irmãos, fazer aqui o que seria a antifonia sacerdotal. Eu vou fazer o verso 9. Eu faço a primeira frase: ó Israel, confie no Senhor. E você me responde com antifonia, aquilo que a igreja fazia: Ele é seu amparo. Eu vou fazer o 10, a primeira frase: casa de Arão, casa do Senhor. E você faz a segunda frase. Eu vou fazer o 11: vocês temem ao Senhor e confiem. Vocês façam bem forte: Ele é o Senhor, o seu amparo. Vamos ver como é que isso funcionava no culto, dentro do templo, quando o povo foi convocado a libertar-se da idolatria. Vamos lá fazer o ensaio, versículo 9. Ó Israel, confie no Senhor. Casa de Arão, confie no Senhor. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor. E quem diz que cantar não faz teologia, né? Eu não sei onde o sujeito está com a cabeça que diz que o momento de cânticos da igreja não é um momento teológico. Irmãos, isso é cantado. Quando o povo recitava esse tipo de louvor no templo, e quando o sacerdote convocava o povo a adorar nessa liturgia, e isto é uma canção, vocês acabaram de ver, eu fiz exatamente o que a liturgia propõe: a primeira pessoa, o sacerdote, a terceira pessoa, né? O povo, a pessoa do sacerdote, ou eu, a pessoa da congregação. O tempo todo você vê trocando os verbos e trocando a pessoa verbal. O que é isso? Uma antifonia. O objetivo do sacerdote fazer isso era que o povo e o próprio povo entendessem a mensagem e assimilassem o que fazer com um pecado tão desastroso como esse. Aceitá-lo? O que fazer com o pecado da idolatria que eu guardo e acalanto em meu coração? Ficar com ele e cultivá-lo como um bichinho de estimação? Não. Ele disse: abandone falsos deuses, abandone a falsa religião, abandone os ídolos que não podem salvar e confie em quem? Confie no Senhor. Tudo isso falamos pela manhã, mas chegamos à noite então e nos perguntamos: que nível de importância tem um salmo desse na vida de alguém que quer libertar-se da idolatria? Aí eu vou ao primeiro ponto dessa noite, dizendo: a importância de uma confissão de fé em Deus, irmãos, é extremamente valorosa para fazer com que cada cristão e cada servo de Deus rompa com a idolatria. O que o salmista defende é que você desenvolva uma confissão de fé capaz de derrubar esse governo idólatra e esse pecado idólatra que está na sua vida. Ele vai dizer isso aonde? No versículos 12 e 13. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é seu socorro e seu escudo. Verso 12. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará, abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes. O que é que estamos pensando neste momento do culto, da liturgia, entre o sacerdote e o templo, né? E os que estão no templo, aqueles que estão adorando. O que ele está dizendo é que aqueles que estão temendo o Senhor devem confiar nele, por um motivo. Um único motivo. Versículo 12. O Senhor não se esqueceu de vocês. Enquanto a multidão afrontava, irmãos, o povo que está no cativeiro, e é a minha tese de interpretação do texto, dizendo: onde está o seu Deus, onde está o seu Deus, onde está o seu Deus Todo-Poderoso, onde está o seu varão de guerra, onde está o seu El Shaddai, onde está o seu Jeová Jireh. O povo estava afrontando o povo de Deus. A resposta mais clássica do povo é: o Senhor está no céu. E ainda que o Senhor estivesse disciplinando o seu povo para a sua salvação,
Nós entendemos absolutamente que a disciplina de Deus ali, mesmo do cativeiro, era uma disciplina amorosa e uma disciplina de restauração. E o sacerdote, irmãos, e o autor do Salmo claramente compreende isso quando diz: o Senhor se lembra de nós. Quem teria se esquecido do Senhor? Quem porventura deve ter se esquecido de Deus? O próprio Israel. A Bíblia nos diz que Israel plantou vinhas. A Bíblia nos diz que Israel plantou trigo. A Bíblia nos diz que Israel plantou milho, que Israel fez plantações, colheu, fez colheitas grandiosas, mas é a mesma Bíblia em Amós, é a mesma Bíblia em Joel, é a mesma Bíblia em Oséias, que vai nos dizer que esse mesmo Israel, após pedir a bênção de Deus para suas vinhas, para sua plantação, para sua colheita, quando colheu, foi devotar os frutos aos pés de Aserá, aos pés de Baal, aos pés de deuses da idolatria pagã. Quando o Senhor viu tudo aquilo, o próprio Deus manda dizer: olha, eu não aguento mais os seus cultos, eu não aguento mais os seus sábados, eu não aguento mais a sua liturgia, porque eu tenho abençoado você, eu tenho abençoado a sua casa, eu te trouxe a uma terra que manda leite e mel, mas você troca o meu nome por um nome de um Deus qualquer. Você troca a minha palavra por uma palavra de um Deus que não pode te ajudar. O que o salmista está fazendo, irmãos, neste momento aqui, é dar realmente um duro golpe na idolatria e dizer que mesmo quando Deus alertou o povo sobre o pecado, e mesmo quando o povo se desviou em adoração pagã, em adoração a Deus que não os podiam salvar, o salmista diz: o Senhor não se esqueceu de você. Versículo 12, o Senhor se lembra de nós. Por que Deus não se esqueceu do seu povo? Porque Deus não faz distinção de pessoas, Deus procura tratar a todos com igualdade, Deus procura tratar o seu povo com fidelidade. Vai dizer o Novo Testamento que mesmo quando somos infiéis, Deus permanece o quê? Fiel. Carta de Paulo a Timóteo vai dizer isso, né? Mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. Agora você diz: pastor, todos estão com a mesma distinção diante de Deus? Eu digo: todos os cristãos, todos os salvos, todos os santos. Uma coisa que aprendi é que pequenos e grandes, igualmente, pequenos e grandes, só são distinguidos pela presença e pela ausência de sua fé em Deus. Por que Deus não se esqueceu do seu povo? Porque no meio da disciplina, o povo teve fé e se arrependeu. Porque no meio do duro tratamento do Senhor, o povo buscou ao Senhor em arrependimento. Por isso que eu estou dizendo que neste salmo, uma confissão de fé é muito importante. Porque o povo que demonstrou fé e confiança no Senhor, e porque o apelo do salmista é: Israel, confie no Senhor, é importante. Por quê? Porque sem fé é o que, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você mergulhar numa idolatria, num pecado de idolatria, achando que de lá não pode sair, eu digo a você: você pode. Mas se você mergulhar no pecado de idolatria, irmãos, e perder toda a sua fé no Senhor, ninguém mais pode te ajudar. Porque a Bíblia diz que se você se aproxima de Deus e quer se aproximar de Deus, é preciso que você tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O sacerdote está certo. O salmista está inteiramente correto quando desafia Israel a confiar. Israel, confie no Senhor, Ele é seu amparo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é seu amparo. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo. Por quê? Diz exatamente o versículo de número 12: Ele se lembra de cada um de vocês. Quando você estiver em momentos de fraqueza espiritual, ore ao Senhor e diga: Senhor, eu não quero fracassar. Senhor, eu não quero cair. Peça a Deus que coloque pelo Espírito Santo de Deus fé no seu coração e creia que o nosso Deus pode libertá-lo deste seu pecado de idolatria. Veja o que diz a palavra do Senhor, irmãos, no Novo Testamento. Eu queria que você estivesse atento a uma palavra de Jesus, a uma geração idólatra e o risco, irmãos, de ficar na idolatria. Abra comigo Mateus 13, versículos 10 a 15, atenção a esse texto. Esse texto explica, na verdade, o texto de Isaías, que eu preguei pela manhã, Isaías capítulo 6. Mateus 13, de 10 a 15. A palavra do Senhor diz assim: E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes fala por parábolas? Versículo 11. Ele respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vamos ver o que diz, porque eles vendo o quê? Vendo não veem, ouvindo
não ouve, nem o quê? Nem compreende. Agora o versículo 14. Neles, atenção como é que é profético. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. Vendo vereis, mas não o quê? Por quê? 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Irmãos, do que está tratando o Senhor Jesus aqui? Do pecado da idolatria. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que Ele está pregando e nem todo mundo vai ouvir. E o que Ele está dizendo, muita gente vai ouvir e não vai entender. E aquele que ouvir e até compreender, não vai praticar, não vai viver, porque ele está mergulhado no pecado da idolatria. Ele estabeleceu um Deus na vida dele que é maior do que Deus. Ele estabeleceu na vida dele uma prioridade que é muito maior do que Deus. Ele tem tempo para tudo, menos para Deus. Por isso o salmista já diz no Antigo Testamento: tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e aqueles que neles confiam. O que eu estou dizendo, meus amados irmãos, é que quando você escolher alguma coisa para colocar no lugar de Deus, é isso que vai dominar a sua história de vida. E o meu apelo nesta noite é que você rompa isso por um único motivo, por um caminho muito simples. Faça uma confissão de fé. Faça uma confissão de fé e diga para mim e para você mesmo: eu só confio no Senhor. Repita comigo: eu só confio no Senhor. Quando o tentador chegar, quando uma proposta de desvio, irmãos, de desconfiança, quando uma incredulidade tentar se estabelecer, em nome de Jesus, seja humilde, se ajoelhe, ore e diga: no meu coração não haverá incredulidade, na minha casa não haverá idolatria. Diga: eu só confio no Senhor. É importante confessar a sua fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O quinto ponto, que é o segundo ponto dessa noite, do sermão inteiro do domingo, é a bênção de confiar nas promessas do único Deus vivo e verdadeiro. Vale a pena fazer uma confissão de fé pelo Deus vivo? Vale a pena abandonar uma vida de pecado, de idolatria, para servir o Deus vivo? Ah, irmãos, o sacerdote lá no templo, no Antigo Testamento, afirmava e dizia que sim. Veja o versículo 14 e 15, me acompanhe, Salmo 115, 14 e 15, já estamos chegando no final do Salmo. 14 e 15 diz assim: que o Senhor os multiplique a vocês e a quem? Aos seus filhos. 15, sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez o quê? Que fez os céus e a terra. O que o salmista está dizendo, irmãos, é que quando você ouve e confia no Senhor, faz uma profissão de fé, e uma confissão de fé para o Senhor, que Ele comparece e responde. Diz a Bíblia: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando o povo buscou o Senhor e decidiu obedecer, ele percebeu que a promessa que Deus faz é real, que todas as promessas que Ele realizou à sua igreja, ao seu povo no Antigo e no Novo Testamento para nós hoje, são cumpridas e são, por isso vale a pena obedecer. A promessa do Antigo Testamento dizia que o Senhor multiplique a vocês e vossos filhos, sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus. Pensa comigo, se a interpretação do Salmo pós-exílico está certa, e é uma possibilidade, o número de Israel era grande ou pequeno? Era pequeno, havia pouca gente, né? Há uma grande possibilidade dessa nação de Israel, naquele momento que volta do cativeiro, está minúscula e reduzida, porque depois de 2 invasões, aquele povo está esmagado, né? Massacrado pelo exército opressor. E quando eles voltam para a sua terra, onde Deus os quer de volta, e vão celebrar o Senhor, eles são em número de minoria, mas o Senhor dá a eles uma promessa e uma bênção: eu vou multiplicar a bênção sobre vocês, versículo 14, e seus filhos. Veja que isso Deus havia prometido ao povo, irmãos, já desde os livros da lei. Deuteronômio 28, 3 e 4 diz: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Deuteronômio 28, 3. Deuteronômio 28, 4. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. O que deve vir à mente daquele ouvinte? Se eu estava na idolatria e Deus me corrigiu e me puniu, e eu fui enviado ao cativeiro para restauração e arrependimento, quando eu volto, se Deus cumpriu a palavra de correção, quando eu volto, Deus cumpre ou não cumpre a promessa? Cumpre, porque se Ele prometeu corrigir, corrigiu. Se Ele prometeu voltar a abençoar, Ele cumpre sim ou não?
Ele cumpre. O que me alegra na Escritura é perceber a fidelidade de Deus o tempo todo para com o seu povo. O que o sacerdote está dizendo é: não se dobre a um Deus pagão, não se renda a uma vida de idolatria, renuncie o seu pecado, não seja aquele que fechando os olhos não vê, não seja aquele que tendo ouvidos não ouve, não seja aquele que trancando o coração não quer entender, seja alguém com os ouvidos e o coração sensível às promessas do Senhor. O Salmo 127 vai dizer: os filhos são o que, irmãos? Herança do Senhor. O fruto do ventre é o que, Zé? É o galardão. Então é promessa ou não é? O Salmo 128 diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém, irmãos? Ele diz assim: a sua mulher será como videira frutífera, os filhos serão coisa linda ao redor da sua mesa, você verá os filhos dos seus filhos e a bênção sobre a sua geração. Quem crê nisso, diga amém. O que eu estou dizendo é que se você trocar Deus por uma porcaria de ídolo qualquer, a sua vida não vai prosperar. O que eu estou dizendo é que vai dar para trás, porque a promessa de Deus é para a bênção, é para o avanço, é para a família. Mas se você se arrepender e jogar fora toda essa vida de idolatria, toda essa vida de pecado, o Senhor tem uma bênção para você. Amém, irmãos? E eu não estou pregando teologia da prosperidade, estou pregando o evangelho. Eu não estou inventando aqui uma maneira de agradar você ou o seu ego. Eu estou dizendo que a Bíblia e a palavra do Senhor ordena a sua casa, ordena a sua família. Isso é para a sua bênção e sua prosperidade espiritual. Tema ao Senhor, Israel. Confie no Senhor. Não troque o seu Deus por um pacote de dinheiro. Não troque o seu Deus por um pouco de conhecimento. Não troque o seu Deus por um filósofo ou cientista maluco, que daqui a pouco a tese dele vai cair e a palavra do Senhor subsiste para sempre. Porque, irmão, seca essa erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus subsiste o quê? Confie no Senhor. Quando eu vejo o que o salmista está apelando, eu vejo o nível de sensibilidade, mas o nível de autoridade com o qual o salmista resgata uma promessa e diz: abandone esses ídolos, falsos deuses, tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam. Abandone isso e comece a confiar no único Deus vivo e verdadeiro, porque isso é para a sua bênção e para a sua prosperidade. Deuteronômio 1:11 diz que o Senhor, o Deus de seus pais, aumente 1000 vezes e o abençoe como prometeu. Ouviu esse texto, irmãos? Deuteronômio 1:11. Que o Senhor, o Deus de seus pais, aumente 1000 vezes e os abençoe como prometera. Se nós temos uma bênção, caminhemos nela. Se nós cremos na promessa, confiemos nela. Porque Salmo 146 diz: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor nosso Deus. Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Salmo 146, versículo 6. Quando a idolatria tentar se estabelecer, diga não. Quando tentarem desviar a sua adoração para um ídolo, para uma pessoa, para uma filosofia, para prata ou para ouro, diga não. Diga: eu não troco o meu Deus por nada, eu só confio no Senhor. O último ponto, eu quero terminar o sermão, está nos versículos 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor, Salmo 115, e aqui eu termino o sermão. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor, desde agora para sempre. Aleluia. Vamos juntos? Aleluia. Eles estão cantando. Você entende o que eles estão fazendo? Eles estão cantando. Eles estão celebrando. Até porque, irmãos, quando nós nos entregamos à idolatria, quase sempre nós cantamos nesses templos idólatras. Quase sempre nós cantamos nesses cultos aos nossos ídolos. E o que Israel está fazendo é dizendo que todo o nosso lábio, toda a nossa boca e todo o nosso louvor vão única e exclusivamente para quem, irmãos? Para o nosso Deus único, vivo e verdadeiro. Os mais altos céus, 16, pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. A comunidade de Israel se uniu numa resposta magnífica. O povo estava cantando, cultuando e adorando, como está no Salmo 45. Ele não criou a terra para ser vazia, diz o salmista, mas formou a terra para ser habitada. Isaías 45, versículo de número 18. Ao homem foi dada a responsabilidade especial e única de ser um mordomo da terra, de governá-la e de, através de sua mordomia, devolver com cânticos, hinos de louvor, a glória do Senhor a ele. Mas o homem se desviou. Ouviu o canto da sereia, ouviu o canto da serpente, tomou do fruto proibido.
Mas no dia que Jesus Cristo voltou a esta terra, desceu aqui, esteve conosco, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, declarou sobre sua igreja a maior vitória que podemos celebrar, e fez de cada um de nós novas criaturas, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez. O que o salmista, irmãos, nos inspira a crer é que Deus, quando nos dá liberdade do cativeiro, nos tira, irmãos, do pecado da idolatria, coloca em nossos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Isaías 43, versículo 10 é um recado para que nós nos libertemos, irmãos, por definitivo de todo o pecado e de toda a idolatria que tão de perto nos rodeia. Isaías 43, 10 diz assim: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há o que, irmãos? E fora de mim não há Salvador. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Vamos juntos, o versículo 11, todos juntos? Eu sou o Senhor. O maior engano que um indivíduo pode cometer, irmãos, é acreditar que a salvação fora de Deus, que a salvação fora de Jesus, que há outro caminho apresentado para nós, a igreja de Cristo. Não há. Eu vejo jovens se desviando, eu vejo pais se desviando, eu vejo famílias se desviando e eu choro, porque vão atrás de um Deus que não os pode salvar. A essência do sermão de hoje, irmãos, é propor a você um antídoto. A essência do sermão de hoje é propor a você um remédio, uma cura contra essa vida idólatra e desgovernada que muitos estão vivendo, fazendo da sua TV o seu Deus. Hoje o irmão até me alertava do seu celular, o seu Deus. Tem gente prisioneira do celular, irmãos. E uma coisa importante, veja como que tem a ver com a imagem, né? Por que você está no celular? Um Deus à sua imagem e semelhança. Tem gente que já usa ali a fotografia invertida e fica, né, um tal de... Irmão, olha, dá pânico. Passa meia hora ali naquele negócio e vira para cá. Vira. E o pior de tudo que eu acho hoje, nessa vida que nós vivemos, quando a relação com o celular, o indivíduo acorda, ele ora, primeira coisa que ele faz, ele chega para almoçar com a família, podendo sentar, conversar com a família, ter um momento bom. O que ele faz? Cuidado com a idolatria. Quantas vezes a idolatria é uma imagem, pode ser a sua, pode ser a de alguém, e quando essa imagem de alguém é importante, tudo que ele faz é importante, tem detalhe, você fica assim, pensa que é papel, né? Aí tem um... Aí não gosta, muda. Muito cuidado, porque nós percebemos hoje que de alguma forma, sutilmente, o inimigo tem criado conceitos de adoração e de idolatria pequenos. E você não se dá conta. E quando você vê, você está servindo mais a isso do que ao seu Deus. Tem gente que não consegue, meus irmãos, ler um capítulo da Bíblia Sagrada durante a semana. Mas ele consegue ler todas as notícias do blog de fofoca que ele segue. Aí eu pergunto, a quem você está servindo? Minha esposa hoje disse assim, pastor, se nós tirarmos o extrato do nosso cartão de crédito, nós veremos a nossa prioridade. E nós veremos aonde está o seu coração. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu. Qual foi a proposta do salmista ao terminar o salmo? Irmãos, que coisa mais linda ele terminando o salmo. Salmo 115. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam. O que ele está dizendo, irmãos, é que quando essa vida cessar, você não pode mais louvar como um ser humano. O que ele está dizendo é que quando essa vida acabar, aqui ela vai terminar, e você descer a sepultura, nós estamos falando do Novo Testamento depois de ressurreição, mas ali na sepultura, na morte, você como ser humano não louva mais. O que ele está dizendo? Se quer adorar e agradecer ao Deus vivo e verdadeiro, que serve a você, trazendo a você a mensagem da cruz, ele diz assim, faça isso hoje, adore hoje. Como é que você pode adorar o Senhor para libertar-se de todo tipo de idolatria e todo tipo de cativeiro? Irmãos, é interessante que o salmista faz isso nos salmos. Vamos ao Salmo 150 e veja o que ele diz. Salmo 150, olha o que ele faz para colocar tudo que é de Deus na mão de Deus e não na mão do diabo. Salmo 150. Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento do seu poder. Louvem pelos seus atos poderosos, louvem segundo a sua imensa grandeza.
3. Louve-no ao som da trombeta, louve com harpas, liras, louve com tamborins, danças, louve com instrumentos de cordas, com flautas, louve com símbolos sonoros, louve com símbolos retumbantes. Olha o versículo 6, irmãos, vamos terminar juntos? Irmãos, todo ser louve ao. Qual é o antídoto para a idolatria? É você que respira louvar o Senhor, e somente ao Senhor. Deus diz assim: a minha glória, está aí na divisa, a minha glória não darei a outro. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar o sermão com uma carta de Paulo aos Romanos. É a única aplicação, não farei outra porque eu já preguei muito. O sermão de manhã foi longo, eu preguei o Salmo também, e eu disse que à noite eu faria só aplicação, e foi o que eu fiz. Romanos 12. Eu quero terminar aqui, orar com a minha igreja. A equipe de louvor já está posicionada. Nós podemos de repente repetir a canção da manhã, se desejarem, fique à vontade. Romanos 12. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados. Romanos 12, perdão, eu estou em Coríntios. Romanos 12, os irmãos conhecem o texto, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo em sacrifício vivo, santo. Este é o quê? Quando você for prestar culto, faça de corpo inteiro. Quando você for adorar, faça de corpo inteiro. Porque se dividir é idolatria. Se colocar uma parte, irmãos, com certeza a outra parte serve a outro Deus. Deus aceita sacrifício pela metade, irmãos? Não. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Agora, versículo 2. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação do vosso entendimento. Para quê, irmãos? Para que possa experimentar boa e perfeita vontade de Deus. Quando um crente adora a Deus, é espírito em verdade. Quando ele tira a sua adoração da idolatria e coloca em verdadeira adoração ao Senhor, com lábios que confessam o seu nome. Por isso Isaías teve seus lábios purificados de manhã, não foi? Ele confessa o Senhor, irmãos, o inferno parte em retirada. A glória do Senhor se estabelece. Caem todos os ídolos que governavam sua casa. E Jeová Jiré, o Senhor da guerra, o Senhor da vitória, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Jeová Nissi, a bandeira, Rafael, o Deus que cura, ele comparece à sua casa, porque ele é o único, santo, justo e verdadeiro Deus. Amém?